semana que começa. A semana que terminou foi uma semana bastante atribulada, muito volátil e praticamente dominada por bancos centrais. Começámos logo por uma reunião de emergência por parte do Banco Central Europeu devido às condições de mercado essas que se baseavam essencialmente pela diferença de taxas de juros das yields, das obrigações entre as yields italianas e as yields alemãs, que demonstram, digamos, a fragmentação que pode vir a existir numa situação muito semelhante àquela que se verificou em 2010, quando da crise económica e das dívidas soberanas. Depois veio o Fed, isto foi mesmo antes do Fed, entretanto veio o Fed e o Fed subiu as taxas em 75 pontos base, acima dos 50 pontos base anteriormente já apontados para esta reunião. Isto deveu-se essencialmente, obviamente, à forte subida da inflação que aconteceu já em período de silêncio por parte dos bancos centrais norte-americanos e que acabaram por ter que colocar um pouco mais de agressividade nas suas taxas de juros, de forma a conter essa inflação galopante. Isto estava já de alguma forma antecipado pelo próprio mercado, já que no início logo da semana tinha começado a ser ventilada essa hipótese, tanto por um ex-membro do FOMC como por um jornal, Wall Street Journal, nos Estados Unidos, que já dava isso como uma forte possibilidade. Já com o Banco Nacional da Suíça não foi a mesma coisa, apesar de alguns avisos à navegação, passa a expressão, por Thomas Jordan há uns tempos atrás, relativamente à possibilidade de ter que ser mais agressivo também com taxas de juros para conter a inflação. O mercado não estava minimamente à espera de uma subida, de qualquer alteração de taxas de juros na Suíça, mas de facto ele surpreendeu e subiu 50 pontos base, de uma taxa de juros de menos 0,75 passou para menos 0,25, surpreendendo, como eu digo, fortemente os mercados financeiros. Já o Banco de Inglaterra não surpreendeu, ele continuou a subir 0,25% na sua taxa de juros. A surpresa, quanto muito um pouco mais hawkish, foi porque foi uma decisão unânime de subida de taxa de juros. Houve 3 membros do MPC que inclusive desejariam 50 pontos em lugar de 25 pontos na subida e não houve qualquer voto para manter taxas, daí ser um pouco mais hawkish do que o esperado, mas ainda assim muito em linha com o esperado. Também muito em linha com o esperado, mas de alguma forma a decepcionar, foi o Banco do Japão, que manteve toda a sua política facilitista que tem vindo a ter, desde o controle de taxa de juros de longo prazo, como as taxas de juros de curto prazo, e concordou mesmo a reiterar esta mesma política e a dá-la como a mantê-la durante bastante mais tempo para incentivar os mercados, a economia japonesa. O mercado estaria à espera de alguma forma, algum sinal de que esta política pudesse estar a terminar. Tal não aconteceu e isso, digamos, é nessa parte que eu digo que foi bastante decepcionante para o mercado em geral e, portanto, com mais uma vez, uma reunião ainda mais dovish do que já era esperado como dovish. Isto teve, todos estes bancos centrais tiveram um impacto brutal nos mercados. Começou por mercados de fixed income, ou seja, de obrigacionistas, em que praticamente todo o mercado obrigacionista caiu fortemente, levando as yields para novos máximos que já não se viam há bastante tempo, desde os Estados Unidos, que foram os mais impactados logo de início, até aos mercados europeus. Esta subida das yields e, portanto, este sell-off, digamos, no mercado obrigacionista, também acabou por ser transmitido para o mercado acionista, com as ações esta semana a fazerem fortes quedas. Na Ásia, o Nikkei caiu mais de 6%. Na Europa, os mercados acionistas, os principais índices bolsistas, caíram mais de 4%. E nos Estados Unidos, que foi o que levaram um impacto maior, por todos os efeitos, onde a agressividade do Banco Central tem sido maior, o Fed, acabaram por levar mesmo o S&P 500, por exemplo, quase 6% de queda esta semana,
e os restantes índices muito perto dos 5%, à volta dos 4,8% cada um dos índices principais. Estou a falar do Dow Jones, estou a falar do Nasdaq, por exemplo. Isto continua a colocar os mercados em bear market, nomeadamente o S&P 500, que caiu já mais de 20% desde o último máximo ainda este ano, como eu digo, e portanto continua em bear market. O mercado cambial, então, teve uma reação bastante mais volátil do que há muito tempo, ou como há muito tempo não se via. O franco suíço teve bastantes valorizações. O euro suíço caiu já para baixo, inclusive de 1,02, quando chegou a cotar 1,05 praticamente. O dólar suíço, que estava acima da paridade, já bastante acima da paridade, acabou por cair para a volta dos 0,97. E se falarmos então do Iene, pior ainda, porque o Iene teve francas desvalorizações. O dólar Iene, que vinha a recuar um pouco antes depois de já ter atingido os 135, começou a recuar e voltou para os 132. Estou a falar do dólar Iene, acabou esta semana por voltar aos 135 e a possibilidade de continuar a subir, ou seja, a desvalorização do Iene é grande. Já contra o euro também se viu isso, quando com ele a acabar esta semana muito perto dos 142 ienes por euro, e então o suíço iene, estamos a falar de que está em máximos de mais de 30 anos, e portanto, ou seja, com o iene a desvalorizar face ao suíço, ou o suíço a valorizar face ao iene, como queiram, já em máximos de mais do que 3 décadas. O euro-dólar, para todos os efeitos, acabou por aliviar um pouco, foi um pouco o buy on rumor, sell on fact, e portanto o dólar acaba por estar neste momento um pouco a fazer uma correção das grandes valorizações e provavelmente voltaremos a ver o dólar novamente a ganhar, mas esta semana foi, digamos, de alguma forma uma correção dos movimentos do euro e do dólar. Na semana que vai entrar é uma semana bastante mais calma, teoricamente bastante mais calma. Em termos de dados económicos, temos poucos dados económicos de relevo. Eu adiantaria que temos principalmente os dados da inflação, tanto no Reino Unido como no Canadá, e pouco mais do que isso. Não há de ser por aqui que vamos ter grandes movimentos no mercado. Em termos de bancos centrais, voltamos a ter mais um banco central que há alguma expectativa se vai ou não também de alguma forma surpreender. Trata-se do Banco Central norueguês, o Norges-Bank, que tem a sua taxa de juros neste momento a 0,75. O forward guidance, a orientação futura do banco, dava-nos que ele pudesse este mês aumentar as taxas em 0,25. O mercado está dividido entre se ele vai continuar a manter essa sua orientação e vai fazer os tais 0,25 de subida de taxa de juros, ou se por outro lado, devido ao aumento forte também que ele teve na inflação, acima do esperado pelo Banco Central há 2 meses atrás, se poderá levar o Norges-Bank a surpreender o mercado e a subir também 0,5% na sua taxa de juros e, portanto, elevá-la de 0,75 para 1,25. Politicamente, hoje vamos estar, aliás, esta semana vai-se digerir a vitória ou não em termos de maioria parlamentar em França de Emmanuel Macron, que hoje estamos na segunda volta das eleições legislativas francesas, e ainda a discussão de a aceitação formalmente a aceitação da Ucrânia à União Europeia, como candidata à União Europeia esta semana na cimeira da União Europeia. Esta semana, principalmente, o que o mercado vai estar atento uma vez mais vai ser às intervenções verbais, que vão ser imensas, desde o testemunho de Jerome Powell à frente do Senado e da Casa dos Representantes nos Estados Unidos para defender a sua política monetária, à senhora Lagarde, que vai também a Bruxelas defender, fazer testemunho também da sua política monetária e agora muito mais provavelmente com a situação da fragmentação das dívidas, ou seja, de um afastamento, de um spread maior entre as dívidas da Europa
dos países do norte da Europa com os países do sul da Europa. Também temos Thomas Jordan a falar, portanto, que é o presidente do Banco Central Suíço, esta semana, e portanto tudo isto a seguir às fortes surpresas que houve a semana passada por parte destes bancos centrais vai ter bastante atenção e poderá ser esse o drive da semana em termos de o que é que poderá mais uma vez impactar nos mercados. Essa vai ser a preocupação principal dos investidores e dos analistas, que vão continuar a acompanhar os ganhos do franco suíço, as perdas do iene, estar bastante atentos qual é a reação que vai acontecer agora nesta próxima semana aos mercados acionistas, aos mercados de dívida, à fixed income, aos mercados obrigacionistas e, por fim, também às moedas, às criptomoedas que têm vindo a cair fortemente, inclusive de destacar o Bitcoin, que caiu dos máximos que todos nós vimos acima dos $60.000 e que este fim de semana já negociou abaixo mesmo dos $19.000. Por esta semana é tudo, bons negócios e voltaremos para a semana. Até lá!